Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre como a voz é produzida e fonação, esse assunto no geral, que é muito importante para a fonoaudiologia e para outras áreas da saúde, comunicação e afins. Basicamente, eu vou falar sobre como as nossas pregas vocais, junto com outras estruturas, trabalham para gerar nossa fala. Eu posso começar explicando sobre o que é a fonação. É um conceito bem simples, na verdade, e basicamente fala sobre o ato de produzir som quando o ar passa pelas nossas pregas vocais e elas vibram. Enquanto a gente inspira, nossas pregas vocais vão ficar abertas e não vai ter vibração nenhuma, mas na hora da expiração, que é na fonação, elas vão vibrar em certas frequências. Dependendo a pessoa, dependendo várias coisas da estrutura, né? Essa vibração faz com que ela libere uns puffs de ar em uma frequência audível. Esse som passa pelo nosso trato vocal e ressoa nas cavidades da boca e do nariz, o que faz com que ele seja amplificado e se torne a nossa voz, a nossa fala. A nossa faringe é dividida em 3 regiões: a nasofaringe, ou cavo, a orofaringe e a laringofaringe. E podemos dizer que a voz é irradiada por 3 níveis diferentes. O primeiro é o nível respiratório, que é inspiração e expiração mesmo. O segundo nível é a fonação em si, que é a vibração das pregas vocais. O terceiro nível é o ressonantal, que fala sobre como a faringe, a boca e o nariz são amplificadores da nossa voz. As pregas vocais têm as suas funções primárias e secundárias. As primárias são a esfincteriana, que é a proteção da via aérea com a elevação da laringe, junto com o abaixamento da epiglote e o fechamento das pregas durante a deglutição. Então, se a gente está comendo alguma coisa, ela vai proteger a nossa via aérea, que nenhum alimento vá para os nossos pulmões, simplesmente. A segunda função primária é a respiração. Basicamente, a gente pode entender como, se as pregas vocais estão abertas, a gente consegue inspirar e expirar o ar. Essa função também tá a tosse, né? Que é quando algo chega à nossa via aérea e a gente consegue expelir com esse instinto. Então, a função secundária das nossas pregas vocais é a nossa voz, né? É a nossa fala, a socialização. Então, temos 2 funções primárias, esfincteriana e respiração, e uma secundária, que é a socialização, né, por meio da fonação. Lembrando que funções primárias têm a ver com o mantimento da vida no ser humano, entendeu? Na fonação temos os mecanismos básicos determinantes. Basicamente, a vibração das pregas vocais é responsável pela conversão de energia aerodinâmica em energia acústica. Depende de 2 componentes, o mioelástico e o aerodinâmico. O componente mioelástico é responsável pela atividade neuromuscular que controla a massa, tensão e elasticidade nas pregas vocais, que são fechadas na linha média, assumindo uma posição fonatória. Então, o componente mioelástico faz com que tenha esse controle de massa, tensão e elasticidade das pregas e deixe ela fechadinha. E o componente aerodinâmico vai promover a vibração das pregas vocais. Então elas vão estar fechadas pelo mioelástico e o aerodinâmico vai fazer com que a nossa expiração faça com que as nossas pregas vocais vibrem. Estão fechadas assim, uma posição mais aguda, vamos dizer, né? Que elas estão bem esticadinhas aqui. E o aerodinâmico vai fazer com que o ar e a pressão do ar faça ela vibrar. Então ela vai vibrar, quanto mais vibrações por segundo, mais agudo vai ser o som, também dependendo da massa, tensão e elasticidade, né? Mas enfim. E quanto mais devagar, mais grave vai ser o som. Aqui a gente chegou no ponto do efeito de Bernoulli. Eu mais aceito hoje em dia na área da fonoaudiologia e fala sobre a pressão negativa que se forma na laringe em função do fluxo de ar sugando a mucosa. O princípio de Bernoulli descreve, neste caso das pregas vocais, como a energia total do ar se distribui entre a energia cinética e a pressão ao longo de um tubo estreito. A ideia em si é que quando o ar flui através desse espaço estreito, a velocidade vai aumentar e a pressão do local vai diminuir. Então, o fenômeno de fluxo fala que quando o ar passa pelas pregas vocais, a parte inferior começa a se fechar enquanto a parte superior
ainda tá aberta. Isso vai criar uma pressão negativa na laringe, vai puxar a mucosa pra dentro e vai facilitar o fechamento das pregas vocais. O efeito de Bernoulli acontece que ao passar pelo espaço estreito das pregas vocais, o ar vai acelerar e a pressão vai diminuir. Acho que deu de entender. O ciclo glótico é o processo de vibração das pregas vocais durante o ato da fonação. E ele tem 4 fases: a fase aberta, a fase de fechamento, fase fechada e fase de abertura. São autoexplicativas. Por propriedades das pregas vocais, a gente tem a elasticidade, que é a capacidade de se deformar e voltar à forma original das pregas vocais, a rigidez, que oferece a resistência a essas deformações, e a inércia, que é a tendência de manter esse movimento. Falando para anatomia, a gente pode falar primeiro das estruturas. São basicamente a supraglote, glote e subglote. A supraglote é a região acima das pregas vocais até as bordas da epiglote. A glote em si é o espaço entre as pregas vocais. E a subglote, da margem inferior das pregas vocais até o fim da cartilagem cricoide. A estrutura das pregas vocais se separa entre epitélio, que é a parte mais exterior, lâmina própria, é dividida entre camada superficial, intermediária e profunda, e mais para dentro o músculo vocal. Na anatomia da fonação, a gente tem o osso hioide, que é aquele da base da língua, a cartilagem tireoide, que é o gogó dos homens, a cartilagem cricoide, que é logo abaixo da tireoide e acima da traqueia, as aritenoides e a epiglote. A cartilagem tireoide é a maior de todas, tem forma de escudo, tem um ângulo maior nas mulheres, então ela fica mais afastadinha assim nas mulheres e mais protusa nos homens, e é onde fica as pregas vocais. A cartilagem cricoide é num formato circular e tem um anel completo, e as faces laterais permitem articulação. São os movimentos de flexão e extensão sobre uma cartilagem e outra. As aritenoides são um par de cartilagens logo acima da cartilagem cricoide e se destacam pelo processo vocal e muscular. A cartilagem epiglote possui um formato de folha. Pra mim é igual uma linguinha, assim. É fixado na porção mediana do hioide, o nosso ossinho aqui, e a cartilagem tireoide. É aquela que ajuda a fechar. Agora falando de músculos, a gente tem o tiroaritenoide, o TA, encurta e espessa as pregas vocais no feixe interno, e no feixe vai atuar em fortes porções sonoras. O cricoaritenoide posterior, CAP, é abdutor e vai ajudar na respiração. O cricoaritenoide lateral, CAL, é adutor de 2/3 anteriores das pregas vocais. O AA, que é o ariaritenoide ou aritenoide, é adutor do outro 1/3 das pregas vocais, enquanto o cricotireoide, CT, é tensor e aduz 1/3 das pregas vocais e alonga e afilia as pregas vocais pro agudo. Agora sobre o controle neurológico da fonação, vamos falar sobre as regiões corticais, e temos o giro pré e pós-central. São responsáveis pelo controle motor. O giro pré-central é a principal área motora, responsável pelo movimento voluntário, e o pós-central está relacionado à sensibilidade e propriocepção. A área anterior refere-se às regiões mais à frente do cérebro, também envolvidas na coordenação motora, e a área motora suplementar auxilia na preparação e na coordenação dos movimentos mais complexos e sequenciais, como a fonação. Então essas áreas juntas coordenam o movimento fonatório. O nervo vago, sendo o 10º par craniano, é o principal nervo que controla a musculatura da laringe. E ele se ramifica em nervo faríngeo, nervo laríngeo superior, que é responsável pelo músculo cricotireoide, que ajusta a tensão das pregas vocais, o nervo laríngeo inferior, que inerva os músculos intrínsecos da laringe, exceto o cricotireoide. Acho também importante citar a harmonia vocal, que temos 2 termos a serem discutidos nessa área. A eufonia, que se refere à produção de voz harmônica e saudável, sem esforço ou tensão, com uma boa ressonância, e a disfonia, que é quando há um desequilíbrio ou uma perturbação no processo de produção da voz. Lembrando que a disfonia não é uma doença, e sim um sintoma. E já finalizando, as fases da fonação são 4. A caixa torácica, que são os pulmões e a musculatura, fluxo aéreo respiratório, pressão subglótica e vibração das pregas vocais. E outros músculos importantes para a respiração e fonação são diafragma, intercostais internos, intercostais externos e os músculos abdominais. O controle desses músculos é ideal para fala, porque garante
uma respiração eficiente, especialmente para as pessoas que usam a voz de uma forma profissional, como cantores, palestrantes, professores e afins. Por hoje é isso, bastante coisa até. Lembrando que a gente falou sobre como a voz é produzida, a anatomia da laringe e as propriedades das pregas vocais, como elas desempenham papéis na fonação. Se você ficou com alguma dúvida ou queira comentar algo, a caixa de comentários tá ali, né? Pode ir ali, pode escrever o que você quiser. Aceito críticas, elogios, não me xinguem se não houverem motivos. E, enfim, muito obrigada por assistir. Até a próxima, caso tiver. Um beijo e um queijo. Tchau!